demorar muito? Eu tô ansiosa. Ai. Quero comer. Quero ver a festa. Ai. Produção. Eu tô ansiosa. Ai. Então, rapaz, eu tava vendo aqui que essa temporada do BBB, né, esse BBB 26, aqui fora acabou trazendo algumas personagens, alguns influenciadores aqui, né, que já haviam enchido o saco em outras temporadas, né. Tipo esse imbecil aqui, né, esse Adalberto Neto. O cara bom, eu nem preciso comentar, né. O sujeito é esquerdista, né, esquerdista inclusive daquele pior tipo, né, que é progressista. Enquanto estava passando o BBB 24, aquele lá do Davi Brito, né, sujeito, justamente esse Adalberto aqui, estava defendendo Davi Brito, né, com todas as suas forças, falando que ele estava sendo vítima de racismo e tudo mais. Cara, qualquer pessoa ali que tenha o que, uns dois, não. Cara, olha só, você não precisa nem ter dois neurônios para sacar que o Davi, ele estava sendo altamente rejeitado, né? Por quê? Porque o cara era um manipulador do cacete, o cara era um mentiroso, ele se fazia de vítima, blá blá blá. E pelo fato do próprio Davi ser negro, né, ele atraiu muita atenção justamente do pessoal da esquerda, né, tipo aquele imbecil lá que inclusive também é um ex-BBB, né, chamado Fred Nicásio, certo? Chamou esse Fred aí, chamou esse Adalberto, chamou outras pessoas que estavam o tempo todo falando que o Davi estava justamente sendo vítima de racismo, cara, sendo que ele não estava. Inclusive ele estava sendo rejeitado por pessoas que também eram negras, cara. Tanto lá dentro quanto aqui fora. O sujeito era insuportável, cara. O sujeito era insuportável e ele era tão insuportável que aqui fora ele conseguiu poucas publis. Até hoje esse Davi aí tá se humilhando para tentar ver se chama a atenção de empresa para pegar ele como um garoto propaganda. E eu estou lembrado que de lá para cá ele havia conseguido apenas 2 publis, cara. E de casa de aposta. Certo? Agora de resto, o cara ele foi rejeitado tanto lá dentro do BBB quanto aqui fora. Ele está sendo rejeitado aqui fora. Aí hoje, você pega aqui tanto esse imbecil aqui quanto outros influenciadores de esquerda em redes sociais estão debruçados em uma outra situação, né? Em uma outra história envolvendo 2 participantes do BBB 26, que é a Gabriela Saporito e o Alberto Cowboy, né? O Cowboy, ele é um veterano, né, do BBB, certo? É um cara que aqui fora é casado, né, e tudo, e ele tá tendo uma, entre aspas, relação de pai e filha com essa menina, né? Só que essa menina aí, né, está sendo acusada aqui fora pelos influenciadores de, digamos assim, romantizar, né, a pedofilia, né? Porque ela tá, bom, do que eu havia sacado, ela tá fazendo uma espécie de personagem, né? Infantilóide e tudo mais, só que tanto ela está utilizando isso aí, intercalando com sensualidade. Ela está utilizando alguns figurinos aí que são sensuais, que exibem o seu corpo, né, e tudo mais. E ela, e ela adora fazer VT, certo? Inclusive eu tô lembrado aí que quando o Babu Santana, né, que é outro cara que não presta, tinha conversado com ela aí em uma situação, né, ele pegou o braço dela de leve, certo? De leve, aí depois ela foi chorar para outro participante, o Babu, ele pegou meu braço e tudo mais, sendo que eu vou repetir aqui, cara, foi de leve. O cara encostou no braço dela de leve, cara, não puxou, não foi agressivo de forma alguma. Troca informações, a gente troca informações. Por que você não olha pra mim? Por que você está olhando pra câmera? Porque eu tô olha suja. Olha pra aquela câmera ali, você está olhando pra câmera. Não precisa tocar em mim. Não precisa Estamos aqui com a Gabriela e ela quer dar um depoimento. Não então, é. amiga, seja verdadeira. Eu só fui grata. Eu só fui grata com você da maneira que você me recebeu, mas eu fui. Eu fui sentar e conversar com você a partir do momento que porque você eu gostava de criar uma você. linha narrativa. Não, tá bom, Babu. Junto, entendeu? Quer criar Não, eu fui só saber se você tava estranho comigo ou não. E é um cara que eu achei feio, Tá bom. Aí eu tô sendo sincero com você também. Eu não fui forçar, não. Eu só fui ser grata da maneira que você me recebeu. Eu tô toda suja. Eu tô toda suja, eu tô com frio, eu tô molhada. Tudo bem, ué. Então vai lá se secar e troca ideia. Eu não tô cerceando você de trocar ideia comigo, não. Desde que você olhe no meu olho e seja sincero. Tá, eu sentei ali, olhei no seu olho, eu só fui grata. Não, você...
Eu não pude nem me olhar no espelho, eu tava toda suja. Ele, por que você tá se olhando no espelho? Eu falei, não encosta em mim, olha, tem uma câmera ali, já que você quer olhar pra câmera. Será que eu fui conversar com ele antes disso? Eu fui conversar com ele e eu falei, olha, Babu, eu quero conversar com você porque eu gosto muito de você e eu quero entender. Você tá nesse quadro? Porque... E aí ele começou a falar... Ela tá fazendo uma espécie de Gabi Martins com Vitube, né? Essas duas aí, que no BBB fizeram personagens infantilizadas e tudo mais, certo? Aí, bom, se bem que esse negócio aí de ficar fazendo personagem e tudo mais, isso vem desde o BBB 18. Infelizmente isso vem acontecido e as mulheres são quem mais fazem personagem. Infelizmente isso aí acontece, cara. Infelizmente isso aí acontece. Então a gente vai ver o que esse cara havia escrito aqui, né? Plantão Adalba Bebê. Cara, o sujeito se acha pra cacete pra escrever esse tipo de coisa aqui. O que vocês acham dessa relação da Gabriela do BBB 26 com o cowboy? E aí vamos ver o que tá escrito aqui, o que ele... Esse maluco é muito escroto, mano. A gente vai ver aqui. A Gabriela, que os internautas apelidaram de Gabriela Cravo e Canela, elegeu o cowboy como o papito dela da edição. Vamos ver? Solta o VT produção. Não tem muita coisa diferente não, né? Que voz horrível, cara. Olha só, escuta de novo esse maluco. A Gabriela, que os internautas apelidaram de Gabriela Cravo e Canela, elegeu o cowboy como o papito dela da edição. Vamos ver? Solta o VT produção. Não tem muita coisa diferente não, né? Tá linda. Cheirosa. Ah não, aí eu vou brigar com qualquer homem que olhar. Não deixo minha filha namorar com qualquer um não. Vou brigar demais. Não fica bravo, papito? É claro, é. Lá fora. Duas meninas agora. Olha só isso, bicho. Pra mim é dentro, cara. Eu pegaria de boa. E ela não é feia, cara. Certo? E ela não é feia. Pegaria de boa, bicho. Vamos lá. Eu sabia, papito, vou na academia. Não, sai na academia lá do convento. Vou na academia lá do padre. Escola religiosa. Academia namorar não. Esse ciúme de pai com filha que ele performou ali não é legal nem brincando. Mas enfim, a Max... Olha só como esse sujeito é cafona pra cacete, mano. O que ele tá utilizando? O que ele tá utilizando? Né? Ciane percebeu uma coisa estranha na brincadeira desses dois e comentou isso com a Marciele, vejam. Mais uma filha com o papai. Por isso que eu comentei contigo hoje, assim. Ela disse assim, cowboy, você vai ser o meu pai aqui dentro. Aí hoje ela se arrumou todinha, ela tava bem bonita hoje pra ir pra feira. Aí ele tava esperando, né? Aí ela chegou, aí cowboy elogiou ela, tá bonita, tá cheirosa. E cowboy trata ela como uma menina mesmo, assim. Mas ele sabe que ela é uma mulher de 21 anos. Aí ela foi lá, chegou perto dele e falou, bem, como tá sua filha, não sei o que, sua filha. Ai, gente, não. Aí ontem no banheiro eu falei pra ela, porque tá falando sobre presilhas, acessórios de cabelo e tal. Ela falou do vestido da festa, foi alguma coisa assim, do vestido. Ela disse que se sentiu muito emperiquetada, que demorou muito pra ela aceitar o vestido, porque ela tava se sentindo muito emperiquetada. O que ela quis dizer é que ela tava se sentindo muito mulher, e ela não é acostumada a se sentir mulher. Ela é acostumada a se vestir como menina. Aí eu falei pra ela, mas você é uma mulher, você tem 21 anos, você é uma mulher. Sim. Tudo bem você gostar de acessórios, parecer angelical, né? Gostar de coisas angelicais. Mas você é uma mulher, você tem 21 anos. Eu, como homem, me sinto um pouco desconfortável pra falar da Gabriela, mas me sinto confortável pra falar do cowboy e o que eu vi dele eu não gostei. Mas eu quero saber o que vocês acham dessa relação desses dois de pai e filha, enfim, me contem. Então, cara... deixa eu passar aqui, deixa eu voltar pra cá. Então, cara, do que eu tinha entendido, o cowboy não está na dele, certo? Só que, aí vocês falam que, mas ela tá romantizando pedofilia, olha só. Bom, ela tem uns 21 anos de idade, certo? E eu penso assim, vocês que são da esquerda progressista, né, e tudo mais, acontece uma série de casos de fato envolvendo pedofilia, dentro do seu meio,
eu aposto que vocês não movem um vídeo para falar contra, certo? Eu aposto isso aí. E eu creio que essa altura do campeonato aí, as pessoas sabem que existe uma espécie de fetiche em relação a uma mulher adulta se infantilizar, né, para um cara já adulto e tudo mais, mas para por aí, né, para da insinuação, da romantização da pedofilia, quando os dois são maiores de idade, cara. Falando isso aí, eu também vou aproveitar para citar um caso aí de uma outra influenciadora da esquerda aí, né, que acabou recebendo uma notificação judicial da equipe do Alberto Cowboy, porque ela estava justamente martelando que tanto a Gabriela quanto ele, né, estavam normalizando pedofilia, sendo que, eu vou comentar aqui de novo, os dois são adultos, certo? Os dois são adultos. Aí o que eu havia escrito embaixo, né, e ele não me respondeu, deu o ar da graça de novo pra falar merda sobre BBB, filho da puta. Tive que falar assim porque esse maluco aí, lá no BBB 24, né, eu vou falar de novo o que eu tinha dito. O cara encheu o saco sobre levantamento de pautas, né, sendo que não era a situação. O Davi Brito, ele não havia sido vítima de racismo por ninguém daquela temporada do BBB. Ele estava sendo altamente rejeitado por quase todo mundo ali, né? Porque o cara era um FDP, era um dissimulado FDP, né? Foi apenas por isso aí. Aí o que havia escrito aqui embaixo, né? Por que tu não fala do Babu falando pra Chay, que é outra participante, inclusive, né? Como eu havia soltado o vídeo, né? O Babu tá escrotaço, cara. Ele tá escrotaço aqui, né? Pra mim ele já deveria ter saído há um tempasso, cara. Inclusive o Babu está fazendo questão de rivalizar com o Jonas, né? Só porque o Jonas, né, do que eu havia entendido, do que outras pessoas com certeza também haviam entendido, só pelo Jonas ser branco, forte e por supostamente ser playboy. Sendo que do que eu havia escutado aí, o Jonas teve uma infância difícil pra cacete. E ele era um cara pobre. Certo? Aí o Babu fica chamando o cara de playboy, cara. Só que o Babu, se você comparar com os participantes do BBB 26, aparentemente ele ali é o que mais tem grana, cara. Aí você até pode comentar comigo, mas acontece que o Babu também veio de baixo, né, e tudo mais, mas ele tá numa situação de playboy hoje, cara. Aí vamos ver o que tá escrito aqui embaixo. Por que tu não fala do Babu falando pra Chay que quem provou... Isso aqui, eu entendi o que ele ia comentar aqui, mas acho que ele... ele me confundiu aqui, né? Aqui, os dois são adultos e sabem exatamente o que estão fazendo. Aquilo ali é putaria purinha, já vi esse filme antes. Cara, só que o Cowboy, ele não havia soltado em hipótese alguma que ele tava com interesse amoroso pra cima da Gabriela, né? O Capial do Mato tá demorando demais a dar um fecho nela. Um homem casado tem que chegar pra ela e dizer logo, pare com certas brincadeiras porque minha mulher tá assistindo o programa e você não é criança, tem 21 anos na cara já. Então, cara, eu li isso aqui antes, né, e eu tinha chegado à conclusão de que o Cowboy não tá fazendo, não tá dando um, entre aspas, fecho nela. Por quê? Porque talvez ele pense que, olha só, cara, se eu afastar ela vai acabar me pichando aqui dentro, e as pessoas aqui fora vão falar que eu sou o quê? Um machista, né, e tudo mais, essas coisas aí. Porque a gente sabe muito bem que boa parte do público que vê BBB é jovem, é esquerdista, né, e é um pessoal que tem uma mentalidade volúvel pra cacete, né. É um pessoal que rapidamente... Cara, tem gente, eu aposto que você tem entre esse pessoal aí, né? Tem gente que assiste o BBB só pra passar raiva e pra acusar tal participante de que ele é ista, é óbico e tudo mais. Tem gente assim, cara. Eu tenho 100% de certeza que tem gente assim que se presta a esse papel. Então eu creio que o Cowboy, por ser um cara, né, já experiente, né, de vida e tudo mais, ele sabe que esse público existe sim e se viu em uma sinuca de bico. Porque creio eu que se ele rejeitar a Gabriela, cara, ela vai fazer o possível para ferrar o cara aqui fora. Não, para ferrar o cara lá dentro, isso vai repercutir aqui fora. Eu aposto, cara, que isso aí aconteceria.
né? Então o cara de fato está numa sinuca de bico. Isso ainda vai render, coitada da esposa. Aqui, corre aqui, processo nesse FDP aqui. Eu já soltei uma aprovação aqui porque, poxa, cara, como eu tinha dito de começo, né? As pessoas estão insinuando que o cowboy e a outra lá, a Gabriela lá, né, estejam em uma situação fetichista, né, envolvendo romantização, envolvendo aprovação de pedofilia. Então, cara, a equipe de ambos tem que ir pra cima, né, de quem fala isso aí, de quem ensinou isso aí. Quero saber o que você acha das coisas sexuais que o Babu falou pra Chay. O Babu tá liberado. Então, cara, o Babu, ele é assumidamente de esquerda. Ele tentou um carguinho, né, pelo PSOL, não foi eleito, certo? Não foi eleito. E com certeza havia sido por essa derrota aí que ele voltou pro BBB, certo? O cara é assumidamente de esquerda, ele saiu pelo PSOL. E como esses influencers aí são de esquerda também, né, bem capaz que passem pano mesmo, certo? Acho que apelidaram ele de Gabriela Panquequinha. E por que ele está evitando o contato visual? Vamos ver aqui o que tem mais. E, gente, essa Gabi é muito ardilosa. Ela criou uma personagem de menina camponesa com essas presilhas e roupinhas infantis. Se forem no Instagram dela, jamais usou esse tipo de presilhas infantilóide, muito menos roupa de menininha da Panquequinha. Lembrando que associar falsamente, mesmo que imageticamente 2 ou mais pessoas, a um crime hediondo é crime e pode configurar condutas criminosas graves previstas pelo Código Penal brasileiro. Certíssimo aqui. Aí você até poderia comentar comigo, né? Ah, mas você não é a favor da liberdade de expressão. Cara, o princípio da liberdade de expressão é justamente você ter liberdade para poder falar o que quiser. Mas, do outro lado, né, se o alvo do que você havia dito se sentir ofendido, ele pode entrar, né, com o processo para cima de você, certo? É diferente de te censurar, sacou? É diferente, pô. Parem com essa merda, vocês são inúteis. Aí, isso aqui e outras fotos dela nas redes antes do BBB mostram que, na verdade, ela está se infantilizando de propósito no BBB. Inclusive, ela não usa aqueles acessórios infantis no cabelo. Aí aqui tá, né? Gabi Panqueca decidiu criar um personagem no BBB. Essa aí é a Panqueca real. Sim, porra. Tá óbvio. Finalzinho de tarde, o que a gente tá fazendo? Estudando. Hoje eu tenho prova, mas eu já estudei bastante pra essa prova de psicanálise. E eu gosto bastante, então é uma matéria que eu me interesso mais, então é mais fácil. Quando é aquela matéria que você não se... Aí você saca, né, cara? Psicanálise, psicologia, psiquiatria, hoje em dia tá forrado de gente de esquerda, cara. Tá forrado. É por isso que tem algumas pessoas aí que são da direita, né, e que falam que, olha só, não frequente psicólogo, cara. Não frequente psicólogo, porque se bobear, você vai sair pior do que havia entrado. interessa tanto, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas é uma matéria também que está muito ligada à minha área, que é a psicologia escolar, mas é diferente, que aqui é psicologia escolar nas escolas tradicionais. O meu trabalho é em escola própria para crianças autistas. A Maria Helena Souza de Fato, ela fala sobre a problematização nas escolas, sobre aquele aluno problema. E então, se você for parar para refletir, o aluno não é um problema individual, e sim é um problema pedagógico, um problema social, institucional. Então é tudo um conjunto de como o ambiente que aquela criança está inserido, que tipo de educação está sendo inserida em casa, como que é a cultura, como que é a desigualdade social daquela criança, ela tem ferramentas ali emocionalmente para estar bem na escola, como que é o pedagógico daquela escola, porque tem crianças às vezes que gostam de uma abordagem, de um jeito de professor, tem outra pessoa que não tem tanto interesse também, como que aquela escola trata aquele aluno, como que é a gestão daquela escola, então tudo um conjunto de fatores. E aí aqui a prova vai ser como o psicólogo lida com essa questão da problematização, como ele age. O psicólogo vai ser um mediador entre escola, entre aluno, entre família, sobre trazer também reflexão ali sobre aquela escola, reflexão para os pais, reflexão para o aluno, para ficar um ambiente flexível, para ficar um ambiente de inclusão, um ambiente leve. Porque muitas vezes o que falta é a conversa, é ter a empatia pelo outro, aquele olhar de cuidado pelo outro. Fechar a escola é só para estudar. Não, na escola você aprende muita coisa, mas todo o tempo que for para estudar, para revisar conteúdo, é bom. E é isso. Rapaz, vamos voltar aqui.
ela sendo real seria tão mais necessária e interessante. Ela tá tirando onda então, porque não tá aparecendo personagem. A FDP tá do mesmo jeito que entrou até agora, dando uma de pré-adolescente. E essa boca, esses dentes de quem expôs chupeta até ontem. Blá, blá, blá. Um vídeo com corte o tempo todo ela deve ter gasto um dia pra gravar e editar. Não me diz nada. Aí ela tá... Aqui, acho que você devia tomar nem no meio do seu cu. Ela foi lá e assinou o contrato e se responsabilizou em seu pau no cu. Ela sendo esposa não iria achar nada disso normal, nem acharia que ela é sem noção. Cara, ok, cara, o direito, né, de vocês acharem que é estranho, né, e tudo mais. Só que uma outra coisa é você insinuar que eles estariam romantizando pedofilia, sacou? Inclusive, né, tem uma outra influenciadora aí que é da esquerda que havia literalmente dito isso aí, né? A gente vai ver aqui o post dela. Olha só, aí tem essa mulher aqui, né? Roberta Bastos. Né? Essa mulher aqui, ela já tentou um carguinho pelo PSD, não foi eleita, já foi criadora de conteúdo adulto, né? Certo? Inclusive as pessoas fazem questão de lembrar isso aí para ela, né? E ela também havia dito, né? Ela havia insinuado que tanto o Alberto quanto a Gabriela aí, né, estariam romantizando, normalizando pedofilia. Aí vão ver o que ela havia escrito, né? Enquanto o mundo está assustado e enojado com a sucessão de casos de pedofilia vindo à tona, né? Inclusive diversos casos desses aí vindo da esquerda. E eu aposto que essa mulher aqui havia defendido o padre Júlio Lancelotti também. Eu aposto, cara. Né? A Gabi escolhe interpretar uma personagem infantilizada que chama um homem mais velho e casado de papai. O contraste é chocante e profundamente inadequado para o momento que vivemos. Por mais que essa menina tenha uma história de vida difícil, isso não a isenta de responsabilidade. E é uma esquerdista falando isso aí, né, cara? O erro aqui não é pessoal, é artístico e ético. A construção desse personagem foi equivocada e insensível ao contexto e contribui para a normalização de imaginários que hoje deveriam ser frontalmente questionados, não romantizados. Aí aqui, ó, que haviam escrito para Beta Bastos, né? Gabi é adulta, ele também, e ainda assim é criticada por normalizar algo que já existe na vida real. Afeto entre adultos, feminismo, né, já que a Beta também é uma feminazi, certo? Feminismo seletivo, que surpresa. Aí o que ela havia escrito aqui embaixo, né? Eles estão naturalizando pedofilia. Aí ela recebeu uma checada aqui embaixo, né, do ex, olha só. Gabriela tem 21 anos e, portanto, é maior de idade. Alberto Cowboy é comprometido e nunca demonstrou interesse amoroso por ela. Qualquer interpretação além disso não passa de narrativa sem fundamento. E isso tomou na cabeça, e como eu havia dito, né, ela tomou também uma notificação da equipe do Alberto Cowboy também, né? Aqui, aí não vou concordar, independente de qualquer coisa, são dois adultos. Aqui, dois adultos usando uma narrativa que alimenta a pedofilia. O meu texto explica isso. Mas ele disse para ela que quando ela quiser abraçar, pode abraçar ele, porque ele gosta de... Cara, mas isso aí é diferente de você pedir abraço sobre uma estética maliciosa. E mesmo se fosse malicioso, cara, vou comentar aqui de novo. A Gabriela Saporito tem 21 anos. Ela não é uma adolescente, não é uma adulta, não é uma criança, certo? Aqui, o que o Caio havia escrito. Vocês têm que procurar tratamento de verdade mesmo, né? Não é normal a forma com que a cabeça de vocês cria as coisas. Vocês associam um simples gesto a coisas mais baixas e bizarras que existem. Aí é claro que as pessoas também elas poderiam associar essa insinuação que essa mulher aqui havia feito, né? Por ela ter sido justamente uma criadora de conteúdo, né? Ou seja, o cérebro dela talvez poderia estar fundido na pornografia. Então ela já pensou, né, algo decoroso, né? Vocês associam, tá? O problema talvez esteja em vocês, aí aqui embaixo. Mas ela não é menor de idade, ela é apta e capaz. Quanto a essa esfregação com um homem casado, aí sim está o erro para mim. Sim, eu também acho da mesmíssima forma, né?
Aí aqui, cara, olha o que vocês estão fazendo insinuação maldosa em contexto de reality show. Qual é o objetivo? Ganhar engajamento? Cara, você tá lidando com uma influencer, certo? E que posta todo dia, né? Então é claro que ela quer engajamento também. Só que, inclusive, ela tá fazendo tudo isso aí para possivelmente ganhar um carguinho futuramente, cara. Eu aposto. Isso aqui tá subterrâneo. E a ministra da Igualdade Racial se metendo. E a Casa Civil. O negócio tá abaixo mesmo, né? Inclusive, falando em Casa Civil, né? Eu tinha feito um vídeo explicando que, porra, o governo, o próprio governo aí, ele tava fazendo uma indireta pro Jonas, cara. Certo? Pelo entre aspas, e coloca aspas pra cacete nisso, o fato do cara ser um playboy, né, pegando aquela briga que ele tem com o Babu e tudo mais, né, colocou o Babu como um cara pobre, certo, desfavorecido, e o Jonas como um playboy. Deixa eu passar o helicóptero aqui. Aí eu falei no vídeo lá que, pô, cara, a equipe do Jonas tinha que processar o governo, cara. Tinha que processar o governo, certo? Mas vamos continuar aqui. Aqui, que feminista é essa que ataca outra mulher sem nenhum de fato conhecer o jeito dela? Cara, o que mais a mulher faz, e você como mulher sabe muito bem disso aí, é rivalizar com a outra, é falar mal da outra. Se você comparar com a relação entre homens, cara, a mulher, ela é muito mais, entre aspas, tóxica a outra mulher, né, do que o homem seria com outro homem. Então, cara, se tem algo que eu não suporto é quando as feminazes acham que a mulher em si, né, ele tem uma certa unidade com as outras e tudo mais. Não, cara, as mulheres são altamente competitivas umas com as outras. Altamente competitivas, isso aí em qualquer situação, em qualquer espaço. E essa Tati sabe muito bem disso aí. Aqui. O ordinário é de quinta e estão dizendo que ela é só ingênua. Sei. Cara, vou falar aqui de novo, eu pegaria de boa, cara. Pegaria de boa, de boaça. Pegaria de boa. Ela não é inocente, aliás, não tem nenhum inocente nessa história, mas a diferença é você insinuar que eles estariam romantizando, normalizando pedofilia. Aí seria outra coisa. O único problema que poderia ter aqui é assim, que o Alberto aí é casado, certo? E isso aí poderia estar constrangendo a mulher dele. Só isso, o único problema seria esse mesmo. Aqui, aí aqui. O Juliano, inclusive esse Juliano aqui é outro influencer, né? Um cara que tem dinheiro e está sendo protegido pelo Babu, né? Contra o Jonas, né? Contra o Jonas, sendo que, porra, cara, ok, tá chamando o Jonas de playboy, mas o Babu tá protegendo o outro playboy, cara. Ele tá protegendo de fato um playboy, né? O Juliano pode chamar a Ana Paula, que é a mais velha de mãe, e o Babu de pai. Faz favor, se enxerga, vocês são hipócritas demais. Aqui embaixo, kkkk. Estão demorando pra derrubar essa conta aqui. Caralho, que pessoa retardada. Aí aqui, disse a suposta não, a Roberta é feminista mesmo, cara. Ela é feminista mesmo. Ela tá agindo justamente como se espera de uma feminista. Disse a suposta feminista que quer fazer uma salada de pauta para mais uma vez lacrar barato na internet. Julgar a amizade entre um homem e uma mulher com intuito sexual, sendo que o cowboy é casado. Bom, isso aí tá ok. Meter pedofilia no meio diz mais sobre sua mente podre do que a atitude dela. Aí aqui embaixo, né? Tu pode dar lição de moral não, hein? Privacy, né? Certo? E do que eu vi, ela é uma coroa enxuta, cara. Ela é uma coroa enxuta. Certo? É uma coroa enxuta. O erro aqui é sua cabeça dodói de tanto pornô sexualizar uma parada nada a ver. Se eles fossem um casal, seu texto até faria algum sentido. Ver essa interação me causa um desconforto, sensação. Então não assiste o BBB, porra. Vai procurar um trabalho pra fazer, bicho. Quase náuseas. É bom saber que não é coisa da minha... Tá. Aí aqui, ó. Pelo amor de Deus, a maldade tá em sua mente. Gabi Saporito, processinho aqui. Inclusive eu havia soltado pra ela, né? Pera aí, acho que não fui aqui não.
outra coisa aqui, né, que eu quero exibir para vocês. Vou ver aqui. A few moments later. Aí aqui, ó, procurei um tempão, mas finalmente achei, né? Como privou os comentários, né? Isso aí tá falando da Beta Bastos. Segue por aqui. Associar Alberto a crime inexistente configura calúnia penal, artigo 138 do Código Penal. Aqui se fala de duas pessoas maiores e capazes, 21 e 49 anos, plenamente lícito no ordenamento jurídico. O caso será judicializado e você, como responsável pela imputação, será devidamente notificada para responder pelo crime cometido, né? Aí aqui está aqui o print, né? Eles estão naturalizando pedofilia, né? E como eu havia exibido, né, ela tomou uma checada aqui do ex, né? Aí aqui embaixo que eu havia escrito, boa, faz tempo que essa aí estava pedindo para se lascar. Aí aqui o que ela havia dito, né? Que falta faz uma aula de interpretação de texto e como é desonesto esse perfil retirar uma frase de um texto longo só porque ele convém PQP. Aí aqui, ó, isso é culpa das páginas irresponsáveis que alimentam esse tipo de comentário. Aí aqui de novo, né? Pelo menos tenham o trabalho de ler o texto mesmo que não saibam interpretá-lo. Tirar uma única frase de uma conversa e comentário é extremamente desonesto. Eu aposto que o Alberto Cowboy, se fosse da esquerda, você não iria se dar o trabalho de fazer esse texto aí, cara. Eu aposto. Inclusive, né, porra, você foi uma influência que ficou martelando um tempão enquanto odiava aquela Sara Andrade, né, e tudo mais, só porque ela é bolsonarista, certo? Só por isso aí. Você comemorou quando ela saiu, inclusive, certo? É uma acusação extremamente grave que pode destruir uma reputação, vá até o fim. Aqui está o meme, né? Você acaba de receber o processinho. E os advogados entrarão em contato. Só porque ela é comunista, vou torcer para se lascar, kkk. Tem que processar essas pessoas podres. Cara, a esquerda, até porque ela está protegida, né, pelo STF, né, pelo Lula, né, e tudo mais, ela se acha no direito de falar o que quiser sobre as pessoas, cara. E não tomar nenhum revertério em troca, né? Certo? É por isso que esse pessoal tem que se lascar mesmo, cara. Tem que tomar processo mesmo, né? Pra ver se pensam mais 1000 vezes antes de soltar uma merda, né? Eles acham que só por ser um reality show podem falar o que der na telha. É preciso ter consciência do que se escreve, porque isso pode arruinar a vida dos outros. Mas tu acha que eles estão preocupados isso aí, cara? Se eles fossem... não, vou reformular aqui a frase. Os algozes não, porra, vítima. Eles sendo da direita, cara, o pessoal da esquerda quer mais é que eles se ferrem mesmo. Se bem que é ok, você até pode comentar comigo que, mas você também quer que as pessoas de esquerda se ferrem. Cara, mas se ferrem, né? Se ferrem conforme a realidade, conforme a coerência, certo? Aqui, mete processo, se não parece a gente, eles vão continuar. Certo? Vocês estão assumindo que existe algo entre eles. Cara, você é meio burro, né não, cara? Você é meio burro, né não? Processa mesmo, admin, isso já passou de todos os limites. É muito difícil entender o que ela disse, Priscila, porque sei que você coordena a conta dele. Ela não chamou o cowboy de pedófilo, mas claramente a Gabi está fazendo uma personagem que reforça a relação de uma menina pequena. Cara, mas acontece que, eu vou repetir aqui pela última vez, os dois são maiores de idade, certo? Se ela fosse uma menor de idade, e ainda mais se fosse uma criança, né? Eu daria total razão a insinuações de vocês, mas não é o caso. É a naturalização de Pedro. Tem que processar mesmo e tomar medidas contra todo mundo que está disseminando esses comentários nojentos. É um absurdo quão doentes as pessoas ficam por causa de BBB, né? Então é isso. Sim, também tem outra coisa aqui, ó. Aqui, né? É o que ela havia escrito. Aqui, sim. Que tem outras coisas aqui. Usuários de redes sociais são responsáveis pelo conteúdo que produzem e compartilham. Estar atrás de uma tela não exime ninguém da responsabilidade do conteúdo compartilhado. Comentários que associam Alberto a crimes ou que incitem ódio a partir dessa associação indevida seguirão sendo formalmente notificados em âmbito... Tá certíssimo aqui, cara.
tá certíssima aqui, certo? Aí voltei pra cá, né? Tem outra situação aqui que eu queria ver, né? Aí aqui, ó, soltaram, né, o que vocês tinham visto. É que conheça a Beta Bastos, candidata que postou nudes na web. Candidata a vereadora viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Aqui o que eu havia escrito embaixo. É uma coroa enxuta, convenhamos. Aqui, que pedofilia, maluca. Como tem coragem de falar em pedofilia com uma mulher de 21 anos? Parem de irresponsabilidade. Eles estão jogando nas costas do cara uma coisa que ele não fez em nenhum aspecto. Aí a Ana CRF, a pornografia comeu a mente de vocês. Tá louca? Nossa, a equipe deles deveria processar você. Aí ela marcou aqui o Alberto e a Gabriela Saporito. Aí você forçou demais. Quer chamar isso aí de Pedro pra uma velha dessa? Essa Tonha tem 21 anos na lata, minha filha. Se toca, é ridículo esse comportamento dela, mas você tá passando do limite. Aqui, cheirinho de processo chegando aí, hein? A tua narrativa sem fundamento é crime, Roberta. Seja mais responsável até consigo mesmo, porque a conta sempre chega. E dependendo do caminho, a cobrança vem bem alta. Tudo pra vocês é pedofilia, estupro também, moça. O homem mais velho não pode ficar aí e meter em uma novinha. E já começa a choradeira. Falou pouco e ainda falou merda. Tem outra coisa aqui, né? Aí, então aqui, né? O que ela tinha soltado. Em defesa, ó, nota da defesa de Roberta Bastos, né? Flora, Matheus e Mangabeira, Sociedade de Advogados. Aí vamos ver aqui. A defesa de Roberta Bastos vem a público se manifestar nos seguintes termos. No dia 7 de fevereiro de 26, após a circulação de publicação da autoria da senhora Roberta Bastos, na qual realiza comentários sobre o programa BBB, o conteúdo foi descontextualizado por terceiros. A partir dessa distorção, passaram a ser difundidas insinuações de imputação de crimes inexistentes, acompanhados de ataques pessoais nas redes sociais e em outros ambientes digitais. Em razão desses fatos, a defesa informa que estão sendo adotadas providências para a coleta e preservação de provas, incluindo registros digitais relacionados a ameaças, práticas de doxing e ofensas à honra. As medidas jurídicas cabíveis serão adotadas para a responsabilização civil e criminal dos autores dessas condutas, nos termos da legislação vigente. Rio de Janeiro, 7 de fevereiro, André Meteus. Ela soltou isso aqui por quê? Porque obviamente ela já estava sendo pichada por uma porrada de gente, né? Já que ela havia comentado merda, né? Aí aqui o que eu havia escrito, né? Roberta, tira umas férias do ex, ou de preferência vai e não volte. Que tiveram algumas pessoas que apoiaram ela. Aqui, salvei uns prints se precisar. Beta, me envia uma ADM, preciso te mostrar algo para você tentar tirar do ar o quanto antes, mas não consigo enviar ADM. Eu acho que ela havia comentado outra merda aí, né? Aí estão alertando ela. Quando a ideologia fala mais alto que a coerência, só sobra isso. Se fosse coerente, que eu havia escrito, não seria de esquerda. Aí aqui, quer processar quem discorda dela para arrumar dinheiro para pagar a indenização que será cobrada pelo cowboy. Internet não é terra sem lei. Falei merda e ainda vou processar. Gostava das suas postagens da Salva. Cara, é sempre esse argumento. Eu curtia você, mas depois que você falou isso, que você fez aquilo, não gosto mais. Porém, vi que não é bem assim. Aparentemente deixa a ideologia falar mais alto. Cara, mas ela sempre deixou claro essa situação aí por um tempasso, cara. E olha que sou de esquerda. Você parece muito com os bolsonaristas que te atacam. Aí. Falou tudo que queria. Acho que um monte de gente que não gostou. E agora como você não...
Mas quem decide o veredito são teus advogados. Perdeu o réu primário. Você tá no sofá e acompanhar comendo a pipoca, alguém se foder nesse caso. Obrigado, Twitter e militância. Se lascou. Tem tanta inveja de mulher jovem que arrumou até processo. Aqui, deixa eu ver se eu entendi. Você insinuou que eles estavam naturalizando pedofilia e depois que o pessoal reclamou do seu post, você quer processar eles? Não dá mole pra essa turma de fascistas. Esse velho aqui, ele nem deve saber o que é fascismo, cara. Vem meter essa. Então é isso, pessoal. Uma notinha aos que não sabem interpretar um texto e para os maus caracteres também. Isso aqui foi uma zoação. Defecou pela boca e agora chama o doutor advogado. Tá no cagaço porque falou merda. Segura a pica, minha senhora. Larga de mimimi. Falou merda e quer processar a PQP, não sabe usar as redes, cai fora. Mas ela precisa utilizar o X e as demais redes aí com que ela quer tentar um carguinho. Eu aposto que ela quer tentar um carguinho de novo. Aí foi isso aí, né? Chamou os advogados, inclusive, né? Comentaram que poderia ter sido isso aqui um assédio jurídico. E sim, é um assédio jurídico. Intimidação e silenciamento é um dos motivos do assédio jurídico. Então essa Beta Bastos aí é uma vergonha, cara. Uma vergonha. E pra querer lacrar em cima de participante do BBB, né? Ela acaba soltando algumas merdas aí, né? E que devem ser veementemente respondidas, né, pelos ofendidos. Aí aqui, ó, comunicadora digital feminista, progressista, ateia. Claro. Falo de política, direitos e violência contra mulheres e crianças. Certo? Tá. E ela escreve algumas situações. Peraí. Isso aqui ela já resolveu falar da Choquei, que também é de esquerda, né? Quanto macho escroto pedindo a criminalização de... Cara, mas tem que, na minha opinião, você tem que criminalizar o adultério de novo, cara. Certo? Você tem que fazer isso aí. Aqui, vamos ler. Tá. Como se só mulher traísse. Cara, mas acontece que quando as pessoas pedem a criminalização do adultério de novo, é para justamente punir os adúlteros homens e mulheres, cara. Não é só prejudicar a mulher, não. É prejudicar o homem também, pô. No fundo, o que muitos querem não é defender a moral, é defender uma cultura que tenta justificar a violência masculina quando o ego é ferido. Cara, mas acontece que quando você se junta com alguém aí não precisa nem ser casado, né? E você vê que acaba sendo traído, pô, você acha que tem que ficar por isso mesmo? Especialmente se você for casado, você acha que tem que ficar por assim? Claro que não, porra. É claro que não. Mas a gente pode esperar o que de uma feminazi e que, né, tem um histórico aí de ter sido uma web puta, hein? Né? Como se traição fosse atenuante para assassinato. Como se controlar a mulher não é controlar a mulher, você tem que controlar o matrimônio, o juntamento do que seria um homem e uma mulher, cara. E ainda mais se for casamento, né, você tem que considerar isso aí como sagrado. É por isso que, sim, você tem que criminalizar o adultério mesmo. Né? Adultério não autoriza homicídio. E transformar a mulher em culpada paralela só reforça a velha lógica de que a violência masculina... vamos ver. Aqui, Federação do Caso Orelha, né? Mais uma que resolveu embarcar no caso do cãozinho Orelha, né? Mais uma. Bom, então é isso, pessoal. O senador Flávio Bolsonaro disse que, se for eleito presidente, vai manter o Bolsa Família enquanto as pessoas precisarem, mas ele não falou em acabar com o programa, mas também
afirmou que quer reduzir a dependência das pessoas em relação ao Estado. Cara, ele dá direito a você espera algo diferente. Você tem que reduzir, sim, a dependência do povo com o Estado, pô. E cortar gastos públicos. Na prática, isso significa que ele diz que manteria o Bolsa Família, porém dentro de uma lógica de diminuição da dependência de controle de despesas, né? E com o governo Mula, o contrário vem acontecendo, né? Certo? Como ele utiliza ainda o dinheiro do contribuinte, né, para fazer com que a Janja, né, vá pagar isso, aquilo, vá fazer suas viagens, certo? Mas se você acha isso aí válido, né, aí é contigo. Ele não tá. A questão que fica essa fala representa uma mudança real de posição ou é apenas um discurso eleitoral? Afinal, o grupo político ao qual ele pertence sempre faz críticas ao Bolsa Família e à política de transferência de renda. Compromisso verdadeiro ou Estado? Cara, ela fala sobre a mesma situação. Tá, ok. Então é isso, galera. É de dar preocupação dele com o pai preso. Cara, pra mim, e inclusive eu sempre fui da opinião de que o Dudu Bananinha não é boa bisca. Ele não é. Certo? Não é boa bisca. Luciano Hang assina contrato com a Globo e pagará 235 milhões para anunciar a van nas transmissões da Copa do Mundo. Tá. Caso Epstein, tá. Então é isso, pessoal, encerrando esse vídeo aqui, né? Ainda bem que a equipe do Cowboy, né, reagiu perante as merdas que essa influencer da esquerda havia soltado aqui no X. Você tem que reagir às pessoas que, de certa forma, acabam sendo lesadas pela esquerda, né, em redes sociais. Elas têm que partir para o processo mesmo, cara. A gente não pode deixar que esse pessoal aí mantenha a sensação de impunidade, cara. Certo? Porque esse pessoal, muita gente, especialmente os progressistas, né, vou comentar aqui pela última vez, eles acham que só porque estão guarnecidos pelo governo Mula, pelo establishment e tudo mais, eles acham que podem falar o que quiser sobre qualquer outra pessoa. Certo? Eles podem falar sim, mas eles têm que começar a sofrer as consequências disso. Né? Então é isso, pessoal.